Igreja do Avivamento. Estamos aqui reunidos para falar um pouco da Palavra do Senhor para a Igreja, nossa primeira edição nessa reflexão da Palavra. Gostaria de, nesse momento, orar com vocês, pedindo para o Senhor para que Deus possa trazer sobre nós a sua presença e a sua manifestação. Senhor, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, nos colocamos diante de Ti nesse momento, com o propósito, Senhor meu Pai, de viver a Tua presença. Peço que o Senhor, nesse momento, toma, Senhor, as nossas vidas como instrumento de honra em Tua casa. Que o Senhor visite nesse momento cada um de nós, meu Pai, e todo o corpo de Cristo. Visite, meu Senhor, esta pessoa que está nesse momento recebendo esta oração. Que ela venha ser, meu Pai, por Ti acolhida. Meu Deus, que ela venha receber do Senhor o refrigério. Meu Deus, que o alimento que ela precisa, ela venha receber neste momento. Fortalecida para andar, meu Pai, para viver, meu Pai. Para poder, Senhor, realizar, para Te testemunhar. Meu Senhor, em nome de Jesus, acampa os Teus anjos em volta desta vida, desta casa, desta família. Nos dê, Senhor Deus, da Tua graça, da Tua presença. Em nome de Jesus. Amém? Sou Bispo Cícero, para quem não me conhece, da Igreja Apostólica Vida para as Nações. A gente está aqui com os pastores, né? Boa noite, shalom. Eu sou a pastora Sônia, discípula do Bispo Cícero, da Igreja Apostólica Vida para as Nações. Graça e paz, Igreja do Avivamento. Meu nome é Giliardi, sou discípulo do Bispo Cícero e agora nós vamos enfrentar um desafio. Isso, de levar a palavra àquele que necessita, né? E nós gostaríamos de trazer um pouco para vocês a respeito da passagem de Atos, capítulo 9, versículo 36, que fala sobre uma mulher chamada Tabita. A palavra do Senhor diz assim, que em Jope havia uma discípula chamada Tabita, que em grego é Dorcas, que se dedicava a praticar boas obras e dar esmolas. Naqueles dias ela ficou doente e morreu, e seu corpo foi lavado e colocado num quarto do andar superior. Lida ficava perto de Jope, e quando os discípulos ouviram falar que Pedro estava em Lida, mandaram-lhe 2 homens dizer-lhe, não se demore em vir até nós. Pedro foi com eles, e quando chegou foi levado para o quarto do andar superior. Todas as viúvas o rodearam, chorando e mostrando-lhe os vestidos e outras roupas que Dorcas tinha feito quando ainda estava com elas. Pedro mandou que todos saíssem do quarto, depois ajoelhou-se e orou. Voltando-se para a mulher morta e disse, Tabita, levante-se. Ela abriu os olhos e vendo Pedro sentou-se. Tomando-a pela mão, ajudou-a a pôr-se de pé. Então, chamando os santos e as viúvas, apresentou-a viva. Este fato se tornou conhecido em toda a cidade de Jope, e muitos creram no Senhor. Eu quero dizer para você que crer no Senhor é a melhor coisa que cada um de nós precisa aprender a ter nas nossas vidas. E com essa passagem nós gostaríamos que o Espírito Santo trouxesse dentro do seu coração o crer, para que você venha viver a presença de Deus. Em nome de Jesus Cristo, que você venha receber aquilo que você precisa para andar com Deus nessa terra. O que me chama a atenção nessa passagem é que começa falando sobre Tabita como uma discípula. Tem um significado em grego de Dorcas, que ela se dedicava às boas obras, a dar esmolas, mas ela era uma discípula. Nós, pastores, temos que aprender a sermos discípulos
discípulos, né? Quando vem o termo discípulo, nós precisamos entender aqui que nós estamos falando de uma pessoa que anda com Jesus, que uma pessoa que ela vive a presença de Cristo e os ensinos de Cristo. Ela é uma discípula, né? E ela tem um chamado, um ministério específico, porque ela pratica as boas obras e a dar esmolas. Pastora Sônia, o que você compreende dessa discípula? Então, bispo, é interessante essa sua fala, né, da questão do discípulo, né? Porque todo aquele que vive de fato a palavra de Deus, que conhece Jesus na sua íntegra, que experimenta do amor de Jesus, ele passa de fato a ter uma vida como a vida de Dorcas, né? Dorcas foi uma mulher que ela deixou saudade. Quando ela, por uma enfermidade, ela faleceu, aquele povo que estava ali ao redor dela sentiu uma falta tremenda dela, né? Então eles clamaram a Pedro. E seguramente Jesus, né, pela vida, pela entrega daquela mulher, né, pelo discipulado que ela vivia, pela honra, porque todas as obras que ela fez aqui na terra, com certeza a intenção dela foi honrar ao Senhor, né? Então naquele momento Pedro, com a sua oração, pela fé, né, crendo no poder de Jesus, Dorcas ressuscitou, Dorcas retornou à vida. E você sabe que, voltando um pouquinho na questão da morte, essa mulher ela morre. E se você olhar o texto, quem é que está ali no choro? Quem que está ali no choro? Quem que rodeia o corpo de Dorcas? Quem está ali chorando por ela? As viúvas, né? E aí, o que são as viúvas dentro do contexto social? Quem são as viúvas dentro do contexto social? São as pessoas que elas não têm ninguém por elas, porque a mulher viúva é aquela que perde todos os seus direitos, né? Ela não tem mais o que fazer, né? É como a história de Noemi, não é? Então não tem mais o que fazer, né? E aí o próprio choro das viúvas, a gente começa a compreender que as pessoas mais próximas de Dorcas, de Tabita, eram as que mais a sociedade desprezava, né? Então a gente começa a enxergar nesse momento o ministério dessa mulher, dessa discípula. Ela é uma discípula que ela realmente entregou literalmente para a necessidade das pessoas. E o choro dessas viúvas, o choro desse povo é pela falta que essa pessoa iria fazer num todo. Não era só uma pessoa de referência, era uma pessoa de suma importância para a vida daqueles que estavam em contato com ela. Então, se a gente olha nesse momento, a gente começa a ver uma pessoa que tem um ministério, que tem uma chamada, e ela está vivendo ali como uma discípula. E nós precisamos entender que, como discípulos, cada um de nós tem do Senhor algo a fazer nesta terra. Esse era o chamado dela, né? Eu até pedi procurei ver o significado. Quando então vem o significado em grego, as características, uma pessoa muito atenciosa, apegada à família, que possui um senso material muito forte, é o tipo de pessoa que gosta de se sentir útil e necessário. Aí tem uma parte desse estudo aqui que fala que ela é uma pessoa que muito ocupada, aqui essa parte, que ela assume mais responsabilidade do que realmente pode suportar, muito ocupado, raramente se permite algumas horas livres para o lazer. Então ela acaba vivendo para os outros. Ela acaba vivendo tanto a vida dos outros que ela não vive. É uma característica, né? E dentro dessa característica a gente percebe
que ela sofre uma pressão espiritual. Porque o texto diz que ela sente essa pressão. Ela se sente mal e ela então morre. É uma pressão espiritual. Pressão e o peso do que ela fazia naquele momento. E nós precisamos compreender que o estado espiritual, nós precisamos entender que a vida espiritual, o mundo espiritual, ele traz sobre nós, né, uma ação. E a gente precisa aprender a lidar com o mundo espiritual, a se cuidar, para que a gente não venha ter o lado ruim do mundo espiritual, se é que eu posso dizer dessa forma. Mas a liberação, a presença do Espírito Santo, o derramamento da presença de Deus. Então nós precisamos, nesse momento, através do que ela viveu antes da sua morte, né, entendemos que cada um de nós tem uma função a ser vivida na igreja. E existem pesos espirituais. Essa mulher, ela sofreu, pastor, no peso espiritual, pelo que ela fazia. Sim, eu creio nisso, e é perceptível, né, quando você lê essa passagem, quando você começa, né, a buscar no Espírito Santo a revelação, o significado, você consegue perceber a entrega dessa mulher. Mas aqui, ó, Atos 9:37. Naqueles dias ela ficou doente e morreu. Então ela sofreu uma pressão espiritual, não? Sim, sim. Ela sofreu uma pressão espiritual. Nós sofremos uma pressão espiritual sempre, todas as vezes que nós nos entregamos. E é interessante esse estudo que você trouxe das características de Dorcas, porque se a gente for observar, praticamente quase que 100% dessas características são as características do nosso Senhor Jesus. Né? Então ela absorveu isso no discipulado, ela pegou como referência. Isso. E a gente pode dizer também que o ministério dela foi interrompido. Foi interrompido. Então significa que existem mortes que acontecem que não era de fato para acontecer, pastor Gilberto. Não era para acontecer a morte aconteceu, mas não era. Ou a morte, ela veio como parte do milagre que está para acontecer. A ressurreição é um milagre, sim ou não? Sim ou não, pastor? Sim. É um milagre, não é? Então, assim, esse milagre ele aconteceu para que as pessoas crescem. Não é? Então, assim, o que Deus está dizendo no meu coração nesse momento, que a morte dela é para que as pessoas vissem o poder sobrenatural de Deus. Creio. Você sabe que o Almir disse uma coisa para mim nesses dias, e está vindo exatamente dentro da palavra. Nós somos discípulos e nós não podemos deixar as pessoas pensar que nós somos o Senhor. Somos só discípulos. Dorcas se empenhou tanto, que ela adoeceu e veio a falecer. E as pessoas então choraram por Dorcas. As viúvas choraram. O Senhor então enviou um servo dele lá. E aconteceu o que, pastor Gilberto? A ressurreição. Deus mostrou para as viúvas que ela retornou à vida pela presença de Deus. Entenda? Imagina as viúvas focando no Dorca, Deus foi se apagando. Dorca morre. Aí, quando Dorca vive, as viúvas estão ligadas a quem? A Deus. A Deus, obrigado por Dorcas. Então, a interrupção do ministério dela foi, na realidade, um trajeto para que Deus fosse glorificado. Nós enxergamos como morte, né? Mas como será que Deus enxerga, pastora? Eu assim, te ouvindo, bispo, porque assim, você é meu mestre, meu mentor, e a cada mover desse a gente aprende, a gente vai
vai recebendo revelações de Deus, né? E é tremendo esse movimento, porque tudo o que Deus faz, tudo o que acontece na nossa vida, ainda que seja uma situação de morte, há um propósito de Deus, né? Então eu fico imaginando, ouvindo você falando, eu estou aqui, fico tentando voltar nessa história e ver como que ficou o coração dessas viúvas, a fé que se moveu dentro delas, né? O mover do Espírito Santo ali é morte. Morte para nós na razão humana é o fim de tudo. Acabou a esperança, né? E de repente aquelas viúvas ali naquele choro, naquele pranto, e Dorcas é entregue por Pedro, viva, saudável. E voltando, né, um pouquinho antes de ver Dorca viva, né, você falando, aí me vem à mente assim, Dorca fez, de repente as viúvas olham, Dorca fala, Dorca não pode fazer mais nada por nós. Quem agora pode ser por nós? Né? Não é o Chapolin, né, pastor? Não é? Mas quem poderá me defender se Dorca faleceu? Né? Imagina o Espírito Santo gritando no coração daquelas mulheres, daquela comunidade. Ah, eu posso. Tanto é que o texto diz? Que eles ficam sabendo que Pedro está numa cidade próxima. Fala, Pedro está por aí, Pedro está por aí. Então chame Pedro, né? E aí entrega o que, pastor? Entrega ela viva. Viva, né? Sã e salva. E assim, eu né, tento imaginar, tento fechar meus olhos espiritualmente e imaginar a alegria daquelas viúvas. E eu tenho certeza que a partir desse momento já não era Dorcas mais a salvação deles, né? Mas eles creram que a salvação deles vem de Deus, vem do Senhor Jesus, né? Amém. E aí no momento que a gente vê Pedro em cena, aí entra Pedro na história. E aí Pedro tem uma atitude, Atos 9:40. Pedro mandou que todos saíssem do quarto. Depois ajoelhou-se e orou. Pastor Giliardi, o que você entende? Por que Pedro pediu para que essas pessoas saíssem do quarto, pastor? O que eu entendo é que, primeiramente, Deus, Ele nunca nos abandona, né? Até mesmo nos momentos mais difíceis. Aquelas mulheres que rodearam o corpo de Dorca, o que me chamou a atenção no texto também, que eles não levaram a Dorca para uma tumba, né? Lavaram o corpo dela e levaram para um quarto superior, né? Isso. E tipo assim, acho que como um exercício de fé, aí souberam que Pedro estava numa cidade vizinha, né? E ali, no momento em que Pedro pede para aquelas pessoas saírem do quarto e ele se ajoelhou, no momento Pedro foi um imitador de Cristo, né? Um imitador de Cristo, um discípulo, não é? Aquela criança que faleceu, filha de Jairo, foi a mesma situação. a mesma. E naquele quarto ficou Jesus e uma das pessoas que estavam naquele quarto era Pedro. E Pedro viu Jesus falar para as pessoas saírem do quarto. Falar agora, não me lembro se saíram, mas entrar no quarto só algumas pessoas, e uma delas, Pedro. Um imitador. E o que acontece quando a gente imita Jesus? O que acontece, pastor? Os milagres acontecem. Os milagres acontecem. Os milagres acontecem. E ele ajoelhou-se, pastora Sônia, e orou. Né? Então, o ajoelhar é saber que nós não somos o milagreiro, né? Quem faz o milagre. Quando a gente, né, a atitude de Pedro foi uma atitude de reverência, né? Ele se ajoelhou diante de Jesus, o maioral, e ali naquele momento ele clamou pela vida de Dorcas, né? Quando ele ora, ele está clamando pela vida de Dorcas. Então, em todo momento, Pedro ele reconheceu que não é ele que faz nada, né? Mas o poder de Jesus. E para que haja essa manifestação do poder de Deus, nós precisamos ser discípulos. E aí então,
Pedro entrega Dorcas aos santos, né? A minha tradução, nova versão internacional, fala que ele entrega aos santos e às viúvas, né? A igreja entrega Dorcas viva. Sermos discípulos nos leva a termos experiências de ressurreição. Quando nós nos ajoelhamos buscando no Senhor, o que Ele pode fazer quando existe alguma parte da nossa vida que está morta. E nós precisamos aprender a crer. E se nós estivermos no lugar da morte, o Senhor envia um outro discípulo. Porque de discípulo para discípulo, Dorcas é tão discípulo quanto Pedro, mas cada qual na sua função, no seu chamado, no seu ministério, como um corpo. Nós somos um corpo, ligados ao mesmo Senhor. E eu quero dizer para você que você faz parte deste corpo. E você precisa crer, porque a gente iniciou aqui dizendo para você que você tem que descobrir, que você tem que aprender a crer. O milagre, a ressurreição sobre a vida desta mulher fez com que muitos creram. E o Senhor está dizendo neste momento: filho, filha, acredite e creia, porque a presença do Espírito Santo, o poder da ressurreição, está sobre a tua vida, como esteve sobre a vida de Dorcas, como esteve sobre a vida de Pedro, como está sobre a vida de todos nós. Em nome de Jesus Cristo, eu quero que você nesse momento receba a manifestação do Senhor sobre a tua vida. Eu quero dizer para você: seja discípulo, seja discípulo. Né? Aprenda a viver a presença de Deus por onde você for. Que você venha viver a presença de Deus, não importa. Eu quero dizer para você: vá, faça, viva a sua missão, o seu chamado, o seu ministério. Faça aquilo que Deus quer que você faça, para você mesmo, para a sua casa, para a sua família, para a comunidade. Nós estamos trazendo nesse momento a palavra de uma pessoa, de uma discípula, que ela é voltada para a comunidade. Comunidade é a igreja. São as obras sociais, sim. A fé sem obras, ela é morta, não é, pastor? Sim, com certeza. E você sabe que, meditando nessa palavra de Dorcas hoje à tarde, eu comecei a me perguntar, né? Será? Se eu morresse, bispo, será que eu faria falta aqui no município de Imbu? Será que a igreja sentiria a minha falta? Eu comecei a me fazer perguntas. Até que ponto eu estou contribuindo com o meu próximo? Né? Até que ponto eu estou sendo imitadora de Cristo? Né? Até que ponto eu estou realmente ali atenta às necessidades do meu próximo? E eu comecei a me perguntar isso. Né? Porque o amor de Deus, ele nos leva a isso, nos leva a compartilhar. Né? O relacionamento nosso com Deus, o relacionamento nosso com Jesus, ele faz com que a gente olhe, né, todo o nosso próximo com amor. Você se sente bem quando a pessoa está bem. E não se limita somente a palavras, né? Nós temos a Igreja Apostólica Vida, ela vive muito isso. Nós vivemos a palavra de Deus na íntegra, mas a palavra de Deus ela é colocada em ação, né? E quando nós colocamos em ação, realmente a comunidade se beneficia, né? Então esse é o intuito. E essa palavra de Dorcas, ela fala tremendamente sobre isso, né? É você colocar a palavra de Deus, colocar o amor de Deus em ação. Exato. E é isso, né? Então que você venha viver essa presença de Deus na tua vida e acreditar que o Senhor é o Deus do milagre, né? O milagre faz parte do percurso da sua vida como discípulo, né? E aprenda, né, a descansar no Senhor. Eu creio em nome de Jesus Cristo que o Senhor nos levou a editar este momento, né, para que você venha receber o alimento que você precisa para dar continuidade na tua vida cristã. Então, acredite, você faz parte desse corpo e você faz falta, sim. Você faz falta. Então, escolha a vida, escolha Cristo.
porque Deus te fez para isso, para viver e viver com Ele nesta terra, em nome de Jesus. Amém? Nós vamos aí estar encerrando agora. Quero fechar aqui com uma oração, né, e dizendo a vocês que nós estamos em Rua das Artes. Nosso endereço é a rua Anita Malfatti, número 60, no bairro do Cercado Grande. A gente está perto da maternidade, a gente está do lado do supermercado Cercadão, é fácil nos encontrar. Nossos cultos acontecem no domingo, às 18 horas, e nas quartas-feiras, às 20 horas. Bem, vamos orar. Bem, eu quero só estender um pouquinho, peço licença ao bispo, e comentar com vocês também, né? Em algumas reuniões nós temos falado muito sobre essa questão da vida de Dorcas, do ministério de Dorcas, né? E por conta desse trabalho, o governo, né, da Igreja Apostólica Vida está lançando o projeto Dorcas, onde nós vamos buscar parcerias com empresas, até mesmo com os membros da igreja, para fazer realmente uma obra social, fazer um trabalho social grandioso aqui no Embu. Então, você pode também contribuir com esse trabalho, você pode contribuir com essa obra. Nós estaremos arrecadando alimentos, roupas, né? Agora no inverno, cobertores. Então, tudo que você puder ofertar, pode nos procurar, que de coração nós estaremos encaminhando a todo aquele que está necessitado. O projeto Dorcas está surgindo e para ficar, porque essa é a identidade da Igreja Vida, viver de fato o amor de Deus. Glória a Deus por isso. Pastor Giliardi, uma consideração? Então, eu só queria acrescentar uma frase que fala comigo e eu creio que vai falar com você também. Nunca deixe que o medo supere a nossa obediência. Amém. Encerra então para a gente. Faz a oração aí, a gente encerra. Pode orar. Soberano Deus e eterno Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, estamos aqui, Senhor, diante da Tua presença, meu Pai. Te agradecer, meu Pai, por mais esse projeto, meu Pai. Te agradecer, meu Pai, por mais esse ensinamento, Senhor. E peço a Ti, meu Pai, que cada palavra, meu Pai, possa ser ministrada pelo Espírito Santo no coração de cada pessoa que vai nos assistir, Senhor. E assim, meu Pai, nós te agradecemos, Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus.